Sejam muito bem-vindos ao podcast Direito do Consumidor em Pauta, uma iniciativa da Comissão de Direito do Consumidor. Primeiramente, quero agradecer ao presidente da OAB de Santa Catarina, Dr. Juliano Mandelli, e ao presidente da CAASC, Dr. Pedro Miranda, por todo o apoio às comissões da OAB. Também quero agradecer ao presidente da Comissão de Direito do Consumidor, Dr. Alisson Mikoski, por todo o empenho na consolidação desse projeto. Eu sou a Steph Graff e o tema do nosso episódio de hoje é necessário e sensível. A inclusão escolar na rede privada de ensino de pessoas com deficiências ou transtornos. E para esse debate, trazemos hoje aqui convidados especiais que vão falar sobre o tema com experiência sólida na área. E eu inicio apresentando Dr. Mário de Sá Benevides, advogado, integrante da Comissão de Direito do Consumidor, responsável pelo estudo desenvolvido no âmbito da comissão e autor do artigo Inclusão de Pessoas com Deficiência ou Transtornos na Rede Privada de Ensino, Literatura Médica, Legislação e Relação de Consumo. Mário Benevides é engenheiro pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, doutorando no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas da UFSC. Trabalhou 16 anos na sede da ENGIE em Florianópolis, na gestão de contratos, EPC, gerência de equipes interdisciplinares, questões socioambientais, sustentabilidade e redação empresarial. Atua principalmente nas áreas de direito do consumidor, imigração e sucessões. Dr. Mário, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui conosco. A honra é minha. Muito obrigado pelo convite. Também nos acompanha a doutora Mariana Bodenmiller, advogada, mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa na área de Ciências Jurídicas e Empresariais. É graduanda em licenciatura em Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina. É pós-graduanda em Libras Universidade do Vale do Itajaí. É formada no curso de extensão em Direito das Pessoas com Deficiência pela PUC-Rio. Membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de Santa Catarina. Doutora Mariana, muito obrigada pela presença. É uma honra também tê-la aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Bom, vamos começar. Quero começar aqui com o Dr. Mário. Para iniciar, doutor, é importante a gente situar as pessoas que nos acompanham aqui. Quando falamos hoje em inclusão escolar na rede privada, do que exatamente estamos falando? Trata-se apenas do acesso à matrícula ou estamos diante de um conceito mais amplo que envolve permanência, adaptação pedagógica e suporte adequado ao aluno? O que é, de fato, a educação inclusiva? É a segunda parte da sua pergunta. É muito mais do que a matrícula. E, infelizmente, o que acontece é que até a matrícula, muitas vezes, é recusada. E é um trabalho a ser desenvolvido. As escolas não podem simplesmente se recusar a fazer. As escolas podem ser orientadas a fazer, como fazer, em que prazo, mas é preciso, sim. São necessárias adaptações importantes de pedagogia, alguns espaços especiais, algumas atividades especiais. Doutora Mariana, gostaria de complementar? Eu acredito que a inclusão na escola privada hoje ela está um pouco além da questão só da matrícula, né? Lógico que a gente tem essas questões de que muitas vezes nem a matrícula é oportunizada, é barrada sobre diversas justificativas, né, infundadas. E para isso a gente tem o caminho penal, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, né? Para esse tipo de situação, quando o consumidor se depara com uma escola que proíbe a matrícula do seu filho em razão de alguma deficiência, em razão de algum transtorno. Por outro lado, o além da matrícula, a gente está tratando de legislações muito novas, professores que foram formados numa época onde a pedagogia ela era diferente, ela não tinha essa formação de educação especial que nós necessitamos hoje. Então, acho que hoje o déficit dessa situação, ele está no pós-matrícula, ele está dentro da escola. Mas esse assunto a gente também vai tratar daqui a pouquinho. Aí, doutora, qual que é o maior equívoco que as escolas cometem ao interpretar qual é o significado de incluir? O incluir não é só aceitar o aluno na sua escola, né? O incluir, ele vai além disso, ele vai na questão social de ensinar as outras crianças a lidar com essa diversidade,
vai na questão dos próprios professores, né? Do tipo de formação que eles têm para lidar com essas crianças que estão chegando agora. Mas eu acho que principalmente é a relação família-escola. Sim. E, doutora, hoje as famílias, né, ficam perdidas entre a dificuldade de aprendizagem, transtornos e diagnósticos. Como a escola pode fazer essa distinção de forma ética, sem pressionar por diagnósticos, ou patologizar comportamentos que são apenas parte do desenvolvimento de uma criança? Eu acho que assim, a gente sempre trabalhou de forma separada, né? O médico dava o diagnóstico, encaminhava para um terapeuta que montava um esquema, um planejamento de tratamento e essa criança era encaminhada para a escola. Eu acho que hoje, para que as coisas deem certo, isso tem que estar unido. Né? Não, a gente não pode mais separar como era antes, até porque essas crianças que estão chegando hoje com vários níveis de autismo, que ainda não se tem muito conhecimento da forma de aprendizagem, eu estou falando de uma forma generalizada, tá? Não vou especificar aqui dentro de cada nível de autismo e dentro de cada particularidade, porque diferente das outras deficiências, o transtorno, né, do espectro ali do autismo, ele não dá essa certeza, muitas vezes, nem para o médico, nem para o terapeuta e nem para o educador. Então, não tem como a gente exigir da escola um posicionamento em relação a isso, sem a conversa com o médico, sem a conversa com o terapeuta, né? Tem que ser um planejamento ali em grupo, individualizado para aquela criança, para que essa criança consiga ser incluída e para que consiga aprender também dentro das suas limitações. Sim. E o Dr. Mário, na perspectiva do direito do consumidor, em que momento a inclusão deixa de ser um discurso institucional e passa a se tornar uma obrigação juridicamente exigível pelas famílias? Bom, a obrigação é exigível antes mesmo do Código de Defesa do Consumidor, a partir da Constituição da República, passando por leis específicas, como a lei de quem convive com transtorno do espectro autista, de quem convive com deficiências. E sim, a relação de consumo está perfeitamente caracterizada na rede privada. A escola privada é um fornecedor de um serviço e o consumidor é o responsável pela criança ou adolescente. E há vários requisitos complementares no Código de Defesa do Consumidor, que se coadunam com a legislação que vem antes. E a legislação brasileira determina que a escola privada não pode negar a matrícula, mesmo que ainda não tenha uma estrutura ideal. Pedagogicamente, como a escola pode começar essa jornada inclusiva, mesmo quando ainda não está no cenário perfeito? Se abrindo, se associando, se abrindo, procurando especialistas. Simplesmente fechar a porta não é só ilegal, é antiético, é desumano. Então, o que precisa haver é uma maior compreensão do que seja isso. E de que é perfeitamente possível fazer as coisas num determinado tempo. E não são custos exorbitantes. O que a doutora Mariana falou antes é perfeito. A pedagogia mudou, tudo isso mudou. Então, é uma adaptação que a sociedade precisa fazer, e aí o envolvimento da família, o envolvimento de pedagogos, etc., isso é fundamental. O que não pode é cada um se isolar num canto, você tem que fazer, mas eu não vou fazer, e aí aí vamos para o velho problema da judicialização excessiva, que também não resolve. Então, o que está faltando é isso, uma compreensão melhor do que é o assunto. Eu acho que esse podcast aqui é um primeiro passo para a gente, tomara que seja um primeiro passo importante para que novas conversas aconteçam, envolvendo educadores, envolvendo pedagogos e assim por diante. E, doutora, quando a escola nega, dizendo que não tem estrutura para receber alunos com deficiências, isso poderia ser entendido como uma prática abusiva, como uma falha na prestação de serviço ou não? Também.
O Código de Defesa do Consumidor também tem, embora provavelmente quem legislou não tenha pensado nisso, porque essa lei já tem alguns anos, se aplica perfeitamente justamente porque existe uma relação de consumo. Qualquer prática abusiva, não é só uma propaganda enganosa, por exemplo. Qualquer prática abusiva, a lei diz isso. Então, sim, é uma prática abusiva, é uma prática, como a doutora falou, em alguns casos até criminal. Há casos de agressão, além de impedir a matrícula, de agredir a mãe, o pai, seja quem for. Enfim, e são centros de educação. Sim. Então não devia estar, não é do ramo, né? Tinha que fazer outra coisa. Enfim. Mas é assim que a coisa, desculpa, funciona. E a literatura médica tem avançado significativamente no diagnóstico de transtornos do neurodesenvolvimento e de deficiências nem sempre visíveis. Como o direito deve dialogar com essa evolução da medicina sem cair no risco da patologização excessiva, mas também sem negligenciar as necessidades reais dos alunos? A pergunta é para mim? Pois então, esse é um dos focos do artigo que está em produção, em coautoria minha e do doutor Alisson Mikoski, e a doutora Mariana antes foi convidada e já aceitou o convite, porque a formação dela é perfeita para o assunto que a gente está tratando. E o que a gente observa é que a legislação é compatível com as orientações médicas. Então, o que está faltando? Mais uma vez, a questão de conteúdo vai bem, mas a forma não vai. Está havendo uma incompreensão, está havendo uma resistência. E esse que me parece que é o maior problema. E, doutora Mariana, na sua avaliação, existe o risco de que laudos médicos sejam utilizados pelas escolas privadas como um instrumento de exclusão ou de limitação indevida de direitos? Com certeza, porque assim, como foi falado no início, a gente está falando de um assunto que ele é muito sensível, porém necessário, né? E as famílias também têm que começar a separar o que é um ambiente educacional de um ambiente terapêutico. Então, não adianta colocar essa criança numa escola e achar que a escola vai resolver todos os problemas dessa criança. Também não é assim que funciona, né? Não adianta empurrar toda a parte terapêutica para dentro da escola. E é o que muitas famílias procuram advogados, né, para insistir nessa situação. Então, acham que é uma obrigação da escola fornecer um terapeuta, seguir o tratamento tal. Escola é ambiente educacional. A gente tem que começar a separar isso. E o que as escolas fazem com esses laudos? Elas fazem justamente isso. Elas começam a negar, isso começa a se tornar um problema, porque a escola vai ter que se preocupar em, além de passar o conteúdo, né, daquele ano educacional que a criança está matriculada, se preocupar com todos esses periféricos. Então, assim, tem escolas particulares, é muito raro a gente encontrar algum problema de questão de auxiliar, tá? De professor auxiliar, porque eles colocam qualquer estagiário. A própria lei, ela não determinava, porque essa lei agora nova, né, que foi mexida essa semana aí, veio com algumas pequenas alterações que talvez tragam alguns benefícios. A gente vai ter que esperar um pouquinho para ver como é que isso vai funcionar na prática. Mas até então não trazia, né? E o que as escolas faziam? Contratavam estagiários para lidar com essas crianças. Como eu falei no início, hoje o problema está na formação desses profissionais, a formação, inclusive, dos pedagogos que estão na escola. Eu me dei o trabalho de entrar em alguns currículos, né, de faculdades de pedagogia, e a educação especial ela aparece em 2 disciplinas. E a gente sabe que 2 disciplinas não vão preparar um profissional para lidar com uma criança autista de um grau severo, por exemplo, né? Ela vai necessitar, esse profissional ele vai necessitar de uma especialização, de uma prática, de um estágio. Então, assim, não tem como colocar essas crianças na mão de estagiários e esperar que façam milagres. E, infelizmente, é isso que as escolas particulares têm feito por aqui. Não só por aqui, como no Brasil inteiro, né?
E voltando à questão dos terapeutas, as escolas particulares, elas disponibilizam esse profissional de apoio, né? E oferecem à família se a família quer contratar alguém. Então, a gente tem escolas aqui em Florianópolis, onde tem famílias que contratam essas pessoas por fora, né? E que fazem um acompanhamento. Então, tem situações onde tu chega numa sala de aula e aquela criança tá lá, tem o auxiliar dela, tem a regente de sala, tem o TO que a família contratou, tem um fonoaudiólogo em cima, tu olha uma criança com 5 profissionais ao redor. Então, a gente tem que começar a entender que espaço educacional é uma coisa, espaço terapêutico é outra. Enquanto a gente quiser misturar isso, a inclusão não vai funcionar. Doutor Mário, gostaria de acrescentar algum ponto? Não, eu concordo. Só tenho a concordar com o que a doutora disse. É isso mesmo. E no ponto de vista do direito do consumidor, em que medida a exigência de laudos pode configurar prática abusiva por parte das instituições de ensino? Outra vez, antes do Código de Defesa do Consumidor, explícito isso num decreto 12.686, de outubro desse ano, que diz explicitamente no artigo 11, parágrafo 7º, a garantia da oferta do atendimento especializado para estudantes, educacional especializado, estudantes, não será condicionada à exigência de diagnóstico, laudo, relatório, nada disso. Esse decreto prevê que exista uma equipe na escola que faça o levantamento e que analise aquele caso específico, o que também para se tornar prática não é nada fácil. Mas no Código de Defesa do Consumidor, a mesma coisa, é explícito também. Isso também passa a ser abusivo. Um fornecedor não pode exigir do consumidor alguma coisa que o consumidor não possa dar. Enfim, está muito bem. Então, eu sou obrigado a levar a criança a um médico para fazer um laudo, etc. Isso não é conforme com a lei. Tá? E, doutora, a legislação brasileira voltada à inclusão educacional é frequentemente apontada como avançada, tanto no plano constitucional quanto infraconstitucional. Ainda assim, os conflitos permanecem. Onde o doutor entende que está o maior desalinhamento? Na interpretação da lei ou na aplicação prática pelas escolas privadas? Tá em tudo. Porque assim, enquanto por um lado, sim, o Brasil é muito avançado nessas questões, né, legislativas referente à inclusão, um dos maiores problemas está justamente na letra da lei, tá? Então, quando tu pegas uma lei e a lei fala assim, que o aluno com determinada deficiência poderá ter o apoio especializado dentro de sala de aula, pega a palavra poderá, já sabe que não vai ter. Não vai ter. Quando tu troca essa palavra poderá pelo deverá, já melhora um pouquinho, mas também o dever nem sempre é poder, né? Então, o deverá, ele ainda fica ali num limbo. E quando tu troca essa escrita da lei por um deverá, vírgula, é obrigatório a presença de um profissional com a formação assim, assim, assado dentro de sala de aula para acompanhar crianças que tenham, né? E especificar qual o tipo de deficiência, qual o tipo... A deficiência que eu falo aqui, deficiência não... A deficiência de educação, né? Os pontos que ela precisa ali dentro de sala de aula, o que ela precisa de apoio dentro de sala de aula, né? Então, quando tens uma letra de lei que traz todos esses pontos, que não te dá chance de uma interpretação dúbia, seria o perfeito. Então, assim, o Brasil é avançado? Ai, que legal. E a aplicabilidade dessa lei? Não funciona. Por quê? Porque é uma lei que ela tem problema na escrita, ela tem problema na interpretação, e isso vai cair aonde? Vai ser judicializado. Porque quando a gente tem dúvida, um lado fala uma coisa, outro lado fala outra, a gente judicializa. E o judicializar hoje, essas questões de escola, elas estão criando mais um problema para o judiciário.
né? Porque são leis novas que não têm tanta aplicabilidade assim, não tem uma receita de bolo para lidar com essas crianças, né? E com essas situações que a pedagogia está enfrentando hoje. E eu acho que a gente vai ter que aguardar aí pelo menos mais uns 3 ou 5 anos para conseguir ver o resultado dessa lei nova que está trazendo essas novas possibilidades para dentro da escola. Porque hoje a inclusão ela é muito bonita falada, mas a inclusão real dentro da escola ela é muito complicada. E doutor Mário, quais as dificuldades que ainda persistem quando o tema é inclusão escolar na iniciativa privada? Pois tem dificuldade de ordem prática e de ordem legal. A doutora falou nisso. Se a lei não é explícita naquilo que se deseja que aconteça, se ela deixa um espaço para dúvida, então o problema aí é de ordem legal no estágio da legislação, de se produzir a lei. E a questão de ordem prática é essa que nós já falamos aqui bastante, né? Profissionais que não tiveram a formação adequada para isso, e há espaços que não estão preparados para isso. Mas só um comentário aqui. Eu nasci no Rio de Janeiro, no Leme, é como se Copacabana fosse um barco, então o barco tem um leme. Foi lá que eu nasci e morei. Ali tinha o Instituto Pestalozzi, era o nome de um médico. Qualquer criança, adolescente, com qualquer dificuldade, ia para o Instituto Pestalozzi. Era assim que se tratava, era alguma coisa que fica distante, como se diz assim, isso não tem jeito. O que aconteceu de lá para cá? A medicina evoluiu muito. A sociedade, em grande parte, né, não totalmente, também evoluiu nesse entendimento. É bom conviver, é melhor conviver. Então, crianças com síndrome de Down, hoje, elas participam de ambientes sociais, e há casos de inteligência. Ainda há pouco nós estávamos conversando sobre um menino que não consegue se comunicar, mas o garoto tem uma inteligência excepcional. Então, como é que se lida com essas coisas? A sociedade ainda está aprendendo. Então, por isso é que o grande objetivo deve ser a de uma maior compreensão e de relacionamento, as partes quererem se relacionar. Se eu sou diretor de escola, eu digo, não quero falar sobre isso, e se o pai diz ou a mãe diz, então eu vou te processar, não vai resolver nada. E a criança está no meio, o jovem está no meio. Essa é que deveria ser a maior preocupação. São as crianças, os jovens que estão sendo preparados, que precisam se sentir bem acolhidos, respeitados, né? E convivendo. Aí é um trabalho que tem que ser muito bem feito. Não pode haver... aí não é vida em sociedade, não é? É verdade. E, doutor, no estudo desenvolvido pela Comissão de Direito do Consumidor, quais foram os principais pontos identificados entre famílias e instituições de ensino? Eu já falei sobre isso, como a doutora falou e depois eu também falei, há casos até de agressão, porque há essa incompreensão, há essa resistência. Então, muitas das escolas dizem assim, não tem vaga. Mas não tem vaga porque o meu filho é autista, tem problema de audição, de visão, qual é a questão? Não tem vaga. Mas aí, logo depois, se percebe que uma pessoa chegou com outra criança e teve vaga. Opa, então estou sendo discriminado. E discriminação é inconstitucional, além de tudo, para começar. Então, esse é um problema de ordem prática e há casos, inclusive, de agressão. E isso acontece, é interessante que esse assunto percorre o país inteiro. No norte, nordeste, aqui, qualquer região do Brasil. E aí há grandes discussões comunitárias. Isso é noticiado,
tem trabalhos até do Poder Judiciário, do STJ, do STF, tem posicionamentos didáticos da parte desses órgãos. O que está faltando é a gente conversar. É isso. Tornar esses momentos aqui mais frequentes. Aí, doutora, ainda existe a alegação de ônus excessivo, bem recorrente nas escolas. Juridicamente, como isso deve ser enfrentado? É muito claro que a escola não pode cobrar dos pais, né, os valores da contratação desse profissional auxiliar, tá? Então, isso, né, embora a gente saiba que muitas escolas façam isso e que as famílias tenham medo de perder a vaga, acabam fazendo isso. Mas isso é completamente... Agora é eu que me perdi. Mas isso é completamente proibido, né, pela legislação. E essa legislação que veio agora essas últimas semanas aí também reforçou essa situação da proibição de cobrança de qualquer valor a mais em razão da deficiência da criança. Então, assim, ali antes a gente estava falando um pouco da questão da matrícula, né, do barrar a matrícula. O que eu normalmente, porque assim, tem muitos clientes que te procuram antes do problema, e que é uma maravilha, e tem clientes que já vêm depois que o problema é instaurado. Os clientes que procuram antes, eu sempre oriento. Manda e-mail para a escola, pergunta se tem vaga para criança naquela idade tal, né? Sem dizer nada, só pergunta se tem vaga. É raro a escola que responde que não tem vaga. É raro. Tá, então a escola vai responder, a pessoa já vai ter, a família já tem a prova de que a escola tem vaga. Aí quando chega lá para fazer a entrevista, que vê que torceram o nariz porque a criança tem algum tipo de deficiência, aí o discurso muda e acabam barrando essa matrícula. Como a gente já tem uma prova constituída de que havia aquela vaga, fica muito mais fácil lidar com a situação, né? Através de uma denúncia para o Ministério Público, e depois no caso de judicializar. Mas assim, ó, logo que essa lei surgiu e que essas crianças foram saindo dessas instituições que ninguém enxergava e foram sendo trazidas para as instituições tanto públicas como privadas, as escolas, né, públicas e privadas, a gente teve a primeira prisão de diretor de escola em Brusque por negar a matrícula de uma criança. A família chegou lá, conheceu a escola, tudo bem, tudo certo. Na hora de fazer a matrícula, eles aceitaram um irmão e não aceitaram o outro. O diretor foi preso. Então, assim, ó, as pessoas têm que começar a acreditar na justiça também, porque tem muita gente que acaba não levando as coisas à frente por essa cultura que a gente já está criando de desacreditar na justiça também de acordo com com a situação ocorrida. Então, assim, aconteceu, faz a denúncia, faz o BO, vai atrás, não deixa barato. Porque a tua luta hoje, como família, pode ajudar a família que vem atrás, que tem menos força. Então, acho que hoje é muito importante a gente trabalhar também com a conscientização dessas famílias sobre quais direitos ela tem, como acessar esses direitos, as formas que tem de denunciar, né, esses problemas que todas essas famílias enfrentam. O meu filho é deficiente, ele frequenta uma escola particular, então assim, ó, não é um leão por dia, são vários que a gente enfrenta. É muito sapo que a gente engole, né? E se os que vierem na frente forem lutando, aqueles que vêm lá atrás já vão chegar com uma força, com uma disponibilidade totalmente diferente. Então, assim, as escolas têm que começar a entender também que cumprir a lei não é fazer favor, não é passar a mão na cabeça de ninguém, né? Então, eu acho que falta essa conscientização dos dois lados, tanto da família como da escola. Se a doutora, que ela é doutora também, me permitir, nesse artigo que está em produção, tem uma acadêmica da Unicamp que diz exatamente as mesmas palavras que a doutora acabou de dizer. Isto não é favor, isto é obrigação. Então, tem que fazer valer. Mas vamos tentar fazer valer antes de chamar a polícia, não é? Porque, enfim, não é como tudo na vida, não é?
E doutores, entrando agora um pouquinho mais ainda na relação de consumo, quando analisamos a educação privada como uma relação de consumo, o eixo do debate muda significativamente. Dr. Mário, quais são os deveres mínimos que uma instituição privada assume ao oferecer um serviço educacional e em um contexto que se propõe inclusivo? Pois é, o Código de Defesa do Consumidor deixa bem claro que o descumprimento de uma lei específica para um dado caso é abusivo. Então, esse eixo, você tem razão, sim, ele muda, mas o importante é a gente sempre lembrar, o direito é sistêmico, não é? Então, as leis devem conversar entre si. Quando não conversam, é porque a lei não foi bem feita, né? Ou não está sendo bem cumprida. E, doutora Mariana, do ponto de vista pedagógico e jurídico, aceitar o aluno sem oferecer suporte adequado pode ser compreendido como uma forma de exclusão institucional? Mas com certeza. Assim, ó, hoje, quando uma escola particular aceita um aluno com deficiência, primeira coisa que tem que ser analisada, a acessibilidade. Então, assim, ó, uma criança com deficiência, vamos dizer uma deficiência motora, né, um cadeirante. Qual é a barreira dele? Porque o intrínseco ali da deficiência é a barreira que precisa ser quebrada, né? Então, para se conseguir a acessibilidade, dar acessibilidade para determinada deficiência, a gente tem que avaliar qual é a barreira. Então, por exemplo, um cadeirante, qual é a barreira? Vamos precisar construir rampas, colocar elevadores. Isso é função da escola, tá? Isso é função da escola sem cobrar nada dos pais, né? Então, colocamos uma rampa, colocamos um elevador, temos uma carteira adaptada, quebramos a barreira da acessibilidade. Chegou um aluno surdo. Qual é a barreira do aluno surdo? É a comunicação. Precisamos contratar um intérprete em Libras. Ou um professor com formação em Libras que saiba, né, que a língua de instrução dessa criança seja a Libras. Quebramos a barreira da deficiência. Tudo certo. E quando chega uma criança com autismo, por exemplo, qual é o tipo de barreira dessa criança? Então, não é a criança que chega com autismo, não é uma barreira externa, né, que a gente consiga resolver. É uma barreira interna. Então, a gente tem que avaliar, sentar com o apoio pedagógico. O colégio tem que ter o AE, né? Tem que fazer o PEI, o individualizado. E se não tem essa estrutura, tem que ir atrás de um profissional especializado, contratar e aprender e saber como é que faz. Não dá para ficar sentado esperando cair do céu, que é o que a maioria está fazendo, né? Então, para que a gente não precise judicializar tudo, essas escolas particulares, elas têm que começar a prestar atenção nesses detalhes, ir atrás desses profissionais, promover cursos de formação para os profissionais que já estão dentro da escola para saber lidar com essas crianças, porque não é só aceitar a matrícula. Aceitar a matrícula eu acho que é a parte mais fácil, né? A inclusão social, a inclusão pedagógica é a parte mais complicada. Não só na privada, como na pública também. Isso em tudo em prol da sociedade. Há algumas décadas atrás, fulano é esquisito, né? Você tem algum problema, isso aí eu não sei. Quando se compreende mais a especificidade daquela pessoa, tudo muda. E aí o convívio fica mais interessante, o convívio é capaz de quebrar o preconceito. E aí cessa a discriminação, aí começa a haver um acolhimento. Mas se a gente vive num mundo hoje hiper violento também, ao mesmo tempo. Então, escola tem agressão de professor, tem agressão de aluno, tem um caso de bullying horroroso. Bullying sempre existiu, só não chamava assim. Mas, enfim, a gente também vive esse momento no mundo. É bastante complexa essa situação. Então, tudo isso que a doutora falou, quer dizer, é pedagógico mesmo, é didático. É preciso haver uma compreensão do que seja isso. E isso, para que se perceba que isso é em prol da sociedade, para a sociedade se tornar, entre outras coisas, mais pacífica.
E agora uma pergunta conjunta aqui. A judicialização dos conflitos envolvendo a inclusão escolar tem crescido de forma expressiva. Na avaliação dos doutores, estamos diante de um caminho inevitável ou isso revela uma falha estrutural no diálogo entre as escolas, famílias e o próprio sistema regulatório? A palavra, doutora. Eu acho que o problema ele é complexo porque ele envolve todas essas áreas, né? A judicialização ela deveria ser o último ponto, né? Deveria ser a última alternativa. Só que, infelizmente, para algumas famílias, é a primeira coisa que vem à cabeça. Então, assim, quando a gente começa a divulgar leis, a divulgar direitos, né? As pessoas que não entendem muito do assunto, quando veem essa divulgação sem uma explicação sobre o que aquilo é de fato, há uma distorção. Então, por exemplo, já tem casos de famílias querendo processar escolas de inglês, escolas de futebol, porque acham que nesses espaços também tem que ter um profissional de apoio para sua criança. Em vez de focar na terapia para que essa criança, né, com a terapia correta, consiga frequentar esses espaços sem profissional auxiliar, não, elas já querem judicializar, porque se é uma obrigação da educação, é uma obrigação para todos, então tem que ter na escola de inglês, tem que ter na escola de futebol, tem que ter na natação, e não é assim que funciona. Então, enquanto a gente continuar nessa cultura de que tudo só é resolvido no judiciário, resolvido entre aspas, né? Porque a gente que está do lado de cá, a gente sabe que não é, que muitas vezes nem se resolve, só se piora a situação. Tem que mudar essa cultura da judicialização para essas questões. Porque assim, ó, como que a gente muda isso? Conscientizando a família de quais são os reais direitos dela e dessa criança, conscientizando a escola do que a escola deve e pode oferecer, o que é obrigação da escola, o que é obrigação do plano de saúde, porque muitas vezes a família também confunde e já quer processar todo mundo, né? Então, assim, enquanto a gente não tiver a conscientização de todos os envolvidos, seja da família, seja do colégio, seja do plano de saúde, do Ministério Público, da delegacia que atende, né, as crianças, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca, judicializando essas questões que poderiam ser conversadas simplesmente lendo a lei, interpretando a lei e cumprindo a lei. Sim, mais ou menos a gente volta sempre ao mesmo ponto, né? Precisa haver um trabalho pedagógico. E a questão da judicialização, até o próprio Código Civil estimula que antes de chegar a isso se tente a conciliação, a mediação e a arbitragem. Mas e essa ideia também de que é curioso isso, porque a nossa cultura diz entrar na justiça é um inferno, porque só vai ter resposta daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas ao mesmo tempo todo mundo quer entrar na justiça. Quer dizer, é um paradoxo, é humano, né? Nós somos seres paradoxais em muitas coisas, né? Mas quanto menos se fizer isso, melhor também. E essa história, bom, então você é obrigado a fazer, então você faça agora. Se for assim, se eu disser isso para você com o dedo no seu rosto, é obrigação sua, você vai fazer agora, aí mesmo você não vai fazer, não é? Não é assim também que funciona. Então, como é que a gente vai se entender? Eu preciso, tenho uma criança assim, assado, a doutora me contou a história dela com o filho dela, que foi um trabalho árduo, porque havia uma resistência do outro lado muito grande. Então, aquilo foi sendo vencido, e a advogada ela já podia ter chegado lá jogando a lei em cima da mesa, chamando já o Ministério Público. Não, ela, como é uma profissional do direito, ela foi seguindo os passos. Estamos aqui conversando, vamos nos entender. E melhorou muito, na verdade. Muito. Bom, estamos chegando já quase ao final aqui do nosso podcast. Doutora, que mensagem a senhora deixaria aos gestores e educadores que ainda enxergam a inclusão como um problema operacional e não como um valor jurídico e social? Enquanto eles interpretarem a lei
como se estivessem fazendo um grande favor, a gente não vai conseguir mudar nada. E o principal problema hoje dos gestores das escolas está em não proporcionar para os seus professores, para os seus auxiliares, a formação necessária para lidar com esse tipo de criança. Então, quando esses gestores começarem a se preocupar mais com a formação dos profissionais que estão dentro da escola, eu acredito que no mínimo 50% do problema está resolvido, porque os outros 50% a gente deixa para os pais. E, doutor Mário, do ponto de vista institucional, qual é o papel das comissões, da OAB e da sociedade civil organizada na consolidação efetiva do direito à educação inclusiva? Olha, aqui primeiro um elogio. A OAB de Santa Catarina, as comissões são muito ativas. Fiquei muito impressionado com isso. E continuo. E agora faço parte e me sinto muito estimulado por isso. As comissões fazem um bom papel. Isso que nós estamos fazendo aqui é um trabalho de comissões da OAB. E agora, o engajamento da sociedade, aí não é só o poder público que vai conseguir, aí organizações da sociedade civil precisam se mobilizar, os pensadores da pedagogia, da educação, precisam se engajar também. A palavra-chave é essa, engajamento. Agora, o legislador fica lá em Brasília, faz uma lei maravilhosa, pode ser com palavreado que não seja correto, mas é uma lei completíssima. Mas ele está isolado, é como se não fizesse parte da sociedade. Aí a sociedade pega aquilo, bom, o que eu faço com isso? Não é? É esse distanciamento que a gente precisa diminuir. Nesse campo e vários outros. Não é só na questão. Essa questão que nós estamos falando aqui é fundamental, é interessantíssima. É uma dos aspectos em que, como nós já dissemos aqui, quebrando esse preconceito, aproximando, a gente está caminhando para construir uma sociedade mais pacífica. Doutores, quero deixar aqui o meu agradecimento, o doutor Mário, doutora Mariana, por compartilharem conosco informações tão necessárias para a sociedade, para as famílias e para o próprio sistema educacional. Muito obrigada. Muito obrigada também. Eu também tenho muito a agradecer. Agradeço também a todos vocês, nossos ouvintes, que nos acompanharam até aqui. É para vocês que construímos esse espaço de diálogo e de troca de informações, sempre com o compromisso de fortalecer a defesa do consumidor. E deixo um recado: a inclusão escolar é garantir que cada criança, com ou sem deficiência, possa aprender, participar e, principalmente, ser respeitada. Até o próximo episódio.